Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso Decoração Clássica Francesa. Eu sou a arquiteta Maria Pilar Arantes e vou apresentar esse curso nesta videoaula. Bem, este curso vai falar sobre os principais aspectos da história dos estilos clássicos franceses, suas características, como por exemplo, os seus contornos, os materiais, as cores, outras características em relação à forma de confecção daqueles móveis e daqueles interiores. E depois, ao final, também vamos estudar como que os estilos clássicos franceses são usados ainda hoje na atualidade. Por que estudar os estilos clássicos franceses? Basicamente, eu enumero dois motivos importantes. O primeiro, por prazer. Tudo que nos cerca, de alguma maneira, tem alguma influência da história do design clássico francês. Seja na reprodução mais parecida possível com os originais daqueles móveis, seja por releituras dos mesmos, ou seja pela presença de alguns aspectos que remontam àqueles móveis clássicos franceses. E outro motivo é também por trabalho. Se você quer trabalhar com decoração, é arquiteto, é designer de interiores, decorador, precisa saber classificar corretamente os estilos. Precisa saber se está chamando de clássico o que realmente é clássico. Eu tenho observado muitos equívocos nesse sentido. Também poderá interagir melhor com especialistas. Não é fácil, realmente, identificar qualquer móvel antigo, ou seja, que tenha mais de 100 anos, no tempo, saber classificá-lo perfeitamente, a não ser que ele tenha alguns elementos muito claros e que sejam muito característicos daquela época. Mas você pode arriscar, aproximar. Esse móvel tem características de Luís XV, este se assemelha mais a um móvel estilo Império, e assim por diante. E por fim, às vezes, realizar propostas inspiradas nos estilos. Se você quiser realmente fazer uma decoração clássica que traga todas as características daquele estilo antigo, terá que pesquisar, logicamente, ainda mais a fundo, né? Mas com certeza este curso vai lhe dar uma base muito importante para tudo isso. E o que são os estilos clássicos franceses? São as características visuais dos móveis, tecidos, objetos e estampas dos mais distintos materiais que caracterizaram as distintas épocas históricas da monarquia francesa desde o Renascimento. Ou seja, vamos estudar a partir do Renascimento todos aqueles períodos históricos que foram regidos por monarcas franceses e que cada um quis dar o seu toque pessoal, deixar a sua marca através da arquitetura, do mobiliário, da decoração em geral. Porque cada rei empossado tratava de determinar novos valores estéticos para a arquitetura e a decoração de interiores e assim deixar a sua própria marca no tempo. Essa estética influenciou todo o Ocidente, parte do Oriente Próximo e Médio, e foi referência para todo o movimento estético da decoração. Outra coisa importante também de estudarmos esses estilos clássicos é poder depois ter ainda melhor discernimento para estudar alguns movimentos artísticos da história da arte. Vamos começar com o contexto histórico daqueles séculos que vamos estudar, que vai do final do século XV até o século XVIII. Foi uma época bastante conturbada. Foram aí 3 séculos, 300 anos de muitas mudanças. Primeiro, o Renascimento. O que significou todo o Renascimento? Que foi o primeiro estilo que foi autodenominado. Todos esses estilos que recebem nomes, barroco, rococó e tal, outros mais antigos, gótico e assim por diante, receberam essas denominações posteriormente. No Renascimento, os filósofos, os pensadores da época que cunharam
esta terminologia, porque realmente era um renascimento, uma revalorização da importância, da necessidade do conhecimento dos antigos, dos gregos, dos romanos, principalmente dos gregos, a respeito das ciências, dos conhecimentos tecnológicos, científicos e filosóficos. Foi também época da Reforma Protestante. No século XVI, 1517, Martinho Lutero divulga o seu protesto a respeito de certos comportamentos do clero, de certas ideologias, de certos dogmas, que vai causar uma revolução dentro da igreja. E isso faz com que a Igreja Católica tenha uma reação, porque há uma perda significativa de fiéis na época, e utiliza as artes, que já eram utilizadas já desde muitos mais séculos atrás, como ferramenta de catequização, de educação, de convencimento da população a respeito dos seus dogmas, das suas doutrinas. Isso vai impactar tremendamente as artes em geral e, logicamente, os reis que estão envolvidos em todo esse processo na época também terão a sua forma de leitura do que está acontecendo. O século XV, XVI por diante, foi o período das grandes navegações. Lembremos que século XVI é quando se chegou às Américas. A Europa chegou às Américas, né? Chegou à América do Norte, América do Sul, né? E houve toda aquela ocupação territorial, descoberta de muitas riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, matérias-primas naturais, outras matérias-primas orgânicas como madeira, plantas, frutas, especiarias, né? Foi um período muito, muito forte, muito frutífero, que desenvolveu rapidamente e fortemente toda a Europa. E também outro evento muito marcante, que já estava fermentando havia muito tempo, mas que eclode em 1789, foi a Revolução Francesa. O ideal de liberdade, essa questão relacionada à liberdade de pensamento, de expressão artística, né, já vinha fermentando e influencia toda a sociedade. As coisas não acontecem isoladamente. Sempre há um encadeamento entre aspectos econômicos, políticos, sociais, religiosos e culturais. Antes de se definirem esses estilos clássicos franceses, dos quais vou falar, logicamente houveram movimentos, uma estética anterior. Então, quais foram os estilos precedentes que influenciaram a estética dos estilos clássicos franceses que vamos abordar? Basicamente, toda a estética da antiguidade greco-romana, e isso vai para muitos séculos antes de Cristo, e o gótico. Esses foram os dois principais que influenciaram a estética dos estilos clássicos franceses. Veja que na imagem da esquerda temos aí representado uma seção, um segmento de um templo grego, né, representando três estilos, três ordens clássicas gregas: dórico, jônico e coríntio, da esquerda para a direita. Todos esses elementos decorativos que enchiam a estética, os edifícios dos templos gregos e também depois dos romanos, são reproduzidos na estética da decoração clássica, como vamos ver. Na imagem aqui ao lado direito, já vemos um detalhe, né, da coluna, da terminação da coluna, que é o capitel, um capitel jônico com essa espiral que se chama voluta, e que essa sim aparece muito claramente em vários móveis, inclusive insinuados nos móveis mais contemporâneos. E a parte superior, aquela viga, você pode observar uma série de desenhos, né? Aquelas greguinhas, que são aqueles
aquele desenho ritmado, né, meio geométrico, um pouco mais acima, um outro tipo de desenho, mais abaloado. Então, haviam muitos padrões de desenhos que podiam ser repetidos nos móveis. Bem, e quais eram essas características da decoração clássica, da antiguidade clássica greco-romana? Muita simetria, simetria absoluta. O que é a simetria? A simetria é uma capacidade que o cérebro tem de, ao observar qualquer imagem, passar uma linha imaginária no seu centro e comparar essas duas metades. Essas duas metades, quando elas são absolutamente iguais, elas são simétricas. Então, o ideal grego de beleza previa simetria. E a simetria denota uma grande ordem, uma rigidez, uma formalidade bastante importante. Materiais nobres, mármores, pensando principalmente na região de Grécia e Itália, que é uma fartura de mármores muito grande, não? É a geologia daquela região, tem diferentes tipos de mármores. As paredes eram todas revestidas com pinturas e relevos, depois isso vai aparecer, continua aparecendo na decoração clássica francesa, com algumas mudanças depois, mas continua. Colunas com capitéis ricamente adornados, decorados. As patas curvas ou zoomórficas, ou seja, com formas de animais, já apareciam na antiguidade clássica. Os frisos decorativos, como na imagem anterior que nós vimos, que são aquelas faixinhas decoradas. Estátuas, o feito de se colocar estátuas, bustos, né? Os nobres franceses também gostavam muito de fazer bustos de si mesmos, né? E na parte de tecidos, de movimentos assim, de estofamentos e tal, podemos observar essa relação quando olhamos para uma estátua grega ou romana em sua vestimenta de gala, como por exemplo aqui essa estátua, né, de Júlio César. Observe como que as cortinas, por exemplo, que nós chamamos de clássicas, né, repetem, na verdade, a forma como se vestiam na antiguidade, como seguravam os panos e também, logicamente, como prendiam os panos nas residências, nos interiores, tá? Que logicamente estava tudo relacionado, as coisas se repetem. Outro estilo precedente que ocorreu, logicamente, muito tempo depois da Antiguidade Clássica, foi o gótico, que se manifestou dos séculos XII ao XV, mais ou menos. Né? O gótico tinha, por características de ideal estético, né, evidenciar o poder e o luxo. Também buscava a simetria plena. Pode observar qualquer um desses três móveis que estão aí na figura, e se você passar uma linha no centro deles, vai ver que as duas metades são absolutamente iguais. No gótico, se utilizou muito o recurso da verticalidade, tanto em relação ao pé direito, que depois também continua sendo um símbolo de status e poder. Os palácios, todas as casas dos nobres tinham que ter alturas muito maiores do que o necessário, porque isso evidenciava poder, né? Pinturas e relevos na parede e teto, um mobiliário muito pesado e sólido, com ferragens decorativas. No primeiro estilo clássico francês, já vamos observar isso, né? Essa robustez, essa pesadez do móvel que vai ocorrer no Luís XIII. Rosáceas, né? Então, rosáceas são aqueles vitrais redondos que ornamentavam as igrejas, com vidros coloridos, né? E que eram estupendos, né, decorativos. Esses rendilhados, observe esse armário que está de frente, né, na parte superior, todo aquele detalhe, né, que está ali naquele friso superior, mas na parte de baixo, isso cria um rendilhado, né, como se fosse uma renda. Elementos pontiagudos e arcos polilobulados, né, que são esses arcos que contêm vários semicírculos dentro, como podemos observar na cadeira. Né? 1, 2, 3, 4, 5 arcos e elementos polilobulados.